Olá, queridas irmãs, a paz do Senhor. Quero agradecer de coração por esse convite que chegou tão inesperado como resposta de oração ao Senhor. Eu vinha perguntando a Ele sobre algo e o convite veio como resposta. Meu nome é Islândia Carvalho. Eu morei no Mato Grosso do Sul, em Neuaque, e conheci a pastora lá há uns 5 anos, num momento muito marcante da minha vida. Irmãs, eu tinha uma carreira construída, de muitas conquistas e vitórias na vida como um todo. Sempre, sempre Deus me deu tudo que eu pedia para Ele, mas eu não sentia, não via sentido e não sentia gosto nas coisas que eu conseguia conquistar. Mesmo assim, eu continuava querendo ir outra, outra e outra e outra. Porque também não me pergunte, era uma sede de conquistas. Mas em 2015, quando eu estava ali no ápice da minha carreira e não pensava em casamento, eu conheci meu esposo, meu colega de trabalho. Dali surgiu uma amizade. Ele falou que ia embora, transferido para Newark. Perguntou se eu iria com ele e largaria tudo. Ali eu falei com Deus, porque eu também estava orando há um tempo, pedindo a Deus para me mostrar se Ele queria que eu tivesse uma família. E de uma forma um pouco desobediente, porque eu já orava, já me aproximava do Senhor, mas eu não sabia as coisas que Deus amava. De uma forma meio desobediente, eu casei, fui com ele, larguei tudo. Larguei o estado que eu morava, no Rio Grande do Norte, minha família, amigos, tudo. Carreira e fui, dizendo que estava fazendo tudo por amor. Quando cheguei em Newark, o mundo desabou. Eu fui aprender a andar de novo. Eu tive que nascer de novo, literalmente na marra, no meio da dor. Ali eu comecei a me aproximar do Pai profundamente, irmãs. Não estou falando da religião, nem da igreja. Eu estou falando de um encontro interior. Interior, e Deus começou a trabalhar em mim. Eu consegui enxergar o significado que Ele tem para nós. Eu entendi que o que Deus mais deseja fazer na vida de um ser humano é transformar o interior dele. Ele nos dá uma essência. A gente escuta muito, né, as frases filosóficas, não perca sua essência, mas ele quer que lapidemos essa essência para poder evoluir, para poder isso brotar de uma forma saudável. E ali começa aquele trabalho dentro de nós, uma transformação grande. E eu fui descobrindo que quem ele sonhou que eu seria e a missão que ele tem para mim aqui nessa terra estava bem distante do que eu buscava, né? Nessa busca por conquistas e vitórias uma atrás da outra, eu estava bem distante do que Deus sonhou para mim. Somente no meio dessa dor eu comecei a despertar e entender o significado daquela dor, o quanto Deus desejava me fortalecer, me preparar, me moldar. Tive que me afastar de todo mundo, vocês sabem como é, a gente tem que se afastar de tudo que viveu, porque não combina mais, porque ali é que a gente está vivendo o que a gente deveria ter vivido desde que nasceu, que é uma história orientada por Deus. Quando nossos pais entendem isso, eles podem tentar nos guiar. E quando eles também tiveram uma grande experiência, mas meus pais casaram, minha mãe tinha 15 anos, foi mãe aos 16. Ela ainda
Foi fruto de um milagre de Deus, porque criou eu e meu irmão. E deu tudo certo, entre trancos e barrancos, mas é óbvio que se a gente nasce já ali naquele lar, onde as pessoas estão com a mente desbloqueada e não vivem, né, na cegueira espiritual, isso aí pode resultar, sim, em dias melhores, em destinos melhores. Mas ali no meio daquela dor eu fui entendendo a importância do que eu estava vivendo, porque só ali eu estava despertando para os mistérios de Deus. E como é grande, como é maravilhoso isso. Quando eu fui vendo que eu podia ser uma pessoa melhor, que eu podia matar meus vícios, não falo aqui de bebida nem de drogas, mas os vícios da carne, da alma perdida. E eu podia fazer isso desenvolvendo virtudes que ele ensina. Quando eu comecei a fazer isso, e aí o nosso interior é cheio de revolta, de raiva, de inconformação, mas aí Deus vai lavando aquele espírito. Isso não acontece apenas num mergulho do batismo, não. Não é assim, irmãos. É um grande processo interior. Há 5 anos, Deus trabalha em mim as coisas que eu pude vivenciar com o Senhor. Nada na minha vida em 38 anos se comparou a esses 5 anos de experiência ao lado de Deus. E eu tive que fazer isso praticamente presa, não podia ir à igreja, não podia ter a ajuda dos irmãos, assim, fisicamente não. Por motivos pessoais, uma história bem profunda, mas descobrir ou chegar perto do que Deus deve ter imaginado quando me mandou para cá e mandou você também, minha irmã querida. A gente precisa entender que entre tantos óvulos não fecundados, entre tantas mortes prematuras ainda no ventre, nós conseguimos, Deus nos escolheu para nascer e para caminhar nessa terra. Ele tem uma missão diferente para cada um de nós e um jeito de falar com cada um de nós, como ele fazia com pescadores, usando a linguagem da pesca. Porque ele sabe como vai falar com cada um, ele sabe o que cada um carrega dentro de si. Ele é perfeito. E eu repito, não tem uma experiência maior na vida do que deixar Deus trabalhar no nosso interior. A partir daí eu passei a não viver mais desejos, nem da alma, nem da carne, desejos diários por uma comida gostosa, por uma roupa, por viagens. Tudo isso eu fui substituindo. E em vez de pedir essas coisas a Ele, eu comecei a pedir: transforma meu interior, Deus, transforma meu interior, Deus, me ajude e me mostra o caminho de como é que eu faço isso. Eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. E Deus chega, não tem um desejo mais lindo para Ele do que trabalhar conosco no nosso interior, porque a nossa parte a gente precisa fazer. E é um esforço grande matar nossa carne, nossas raivas, nossas revoltas, nossas tristezas e começar a evoluir espiritualmente. A partir daí, ele vai mostrando tantas coisas que precisamos para viver melhor. E o meu convite hoje é que você comece a orar. Deus, me mostra o caminho para transformar meu interior. Deus, me mostra o caminho para transformar meu interior. Eu tenho certeza que você vai enxergar. Não existe uma pessoa mais distraída do que eu, nem mais cega do que eu.
Eu andava na beira de um abismo, prestes a cair e morrer. Deus me resgatou quando eu estava para cair e morrer. Mas com toda essa distração e toda essa cegueira, Ele me mostrou. E foi como se eu começasse a enxergar, porque a gente tem olhos físicos, mas não pode ficar só vivendo para ver o que está diante deles. É preciso enxergar muito além. Com os ouvidos é a mesma coisa. Com cada passo que a gente vai dar, precisa estar tendo visão de águia, precisa estar ouvindo com os ouvidos da alma. Tudo que vem de Deus precisa ser pela fé no que não estamos vendo aparentemente. A aparência pode nos levar a lugares que não tem volta. E aprender isso foi de uma grandeza sem tamanho. Essa é a minha mensagem, porque se eu pudesse, eu pegava cada uma de vocês e mostrava tudo que Deus me mostrou, de tão grande que é viver os dias de hoje ao lado dele, de tão grande que é a mudança que eu vivi interiormente. E lembrar dos 31 anos que passei sem caminhar com ele é uma dor, mas consigo ver o quanto a dor foi necessária para que eu pudesse caminhar a partir dali. Olha que maravilha, eu passei 31 anos sem enxergar, mas no dia que Deus me permitiu abrir os olhos, eu pude começar a viver cada momento da maneira que Ele sempre pensou para mim. E eu espero que você viva isso com Deus, não interessa quando. Começa a buscar, Ele chega. E Ele chega sem demora, porque essa é a oração mais linda que nós podemos fazer. Deus transforma meu interior. Deus abre meus olhos, me mostra que o Senhor ama. Me mostra o que o Senhor pensou quando permitiu que eu viesse a essa terra. Em nome de Jesus, eu creio que vou ver cada uma de vocês dando esse testemunho de vitória. A vitória de um interior transformado, em nome de Jesus.